Então vamos lá, mais uma videoaula da nossa maratona da cosmetologia do bem e hoje o tema é como potencializar seus cosméticos naturais a partir de extratos naturais. Esse é um tema muito interessante, muitas pessoas pediram para a gente abordar esse tema, então eu queria começar perguntando e pedindo para você colocar aqui nos comentários se você já utilizou algum extrato natural para adicionar propriedades no seu cosmético. E se sim, qual extrato que você utilizou e qual tipo de propriedade que você queria adicionar no seu cosmético. Eu quero entender e te conhecer um pouco mais e saber quais são suas maiores dúvidas e seu entendimento sobre os cosméticos naturais. Essa videoaula de hoje vai ser apresentada pela Yara e já vai começar aqui. Mas antes eu queria falar que ela é um oferecimento do programa Cosmetologia do Bem, que é o nosso curso completo sobre cosméticos naturais. Se você quiser saber mais, só acessar o link curso.cosmetologiadobem.com.br, que tem todas as informações bem detalhadas por lá. E lá você vai poder saber como você pode participar desse time do bem. Antes de começar a aula, eu queria falar para você que não está sabendo o que está acontecendo. Esse vídeo faz parte da Maratona Cosmetologia do Bem, que é composta por 7 videoaulas com vários temas sobre cosméticos naturais. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, é só clicar na miniatura dos vídeos aqui abaixo dessa videoaula, caso você esteja na nossa página. Ou então, se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que você pode acessar a nossa página para ver todo esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho e muito conhecimento para você. E não deixa de aproveitar essa oportunidade. Então é isso, vamos para a aula, espero que você goste. Olá! O poder das ervas já é conhecido e utilizado há séculos, mas a nossa vida moderna nos afastou da essência de muitas coisas, dentre elas a utilização das plantas como forma de solucionar inúmeras questões do nosso dia a dia. É normal não botarmos fé no poder que elas têm, preferindo recorrer à indústria farmacêutica e não ao quintal da avó. Mas a verdade é que elas têm inúmeros benefícios e podem fazer toda a diferença na formulação de cosméticos do bem. São tantas as substâncias isoladas da sua origem que não percebemos que elas são facilmente encontradas em alimentos, nas formas de ervas, e não precisamos comprar um vidrinho na farmácia para usufruir de seus benefícios. Mas vamos atravessar essa barreira e resgatar o que ficou para trás. Com toda essa biodiversidade existente, imagina quantos cosméticos maravilhosos podemos fazer? Uma verdadeira alquimia em nossas mãos. Vamos pensar em quais questões queremos solucionar e em qual erva podemos buscar isso? Assim, incluiremos essa erva no seu cosmético. Mas antes que você me pergunte, esse material não te ensina a fazer óleos essenciais por 2 principais motivos. Primeiro, porque a maioria dos óleos essenciais são produzidos por um processo um pouco mais complicado e que exige equipamento bem mais sofisticado do que os que você já possui na sua cozinha. E segundo, que eles possuem um rendimento muito baixo, ou seja, você precisaria processar muita matéria-prima para produzir pouca quantidade de óleo essencial. Por exemplo, são necessários cerca de 3.000 limões para se produzir 1 kg de óleo essencial de limão. Para aproveitar toda essa abundância de benefícios que vem das plantas, vamos te ensinar aqui como fazer para utilizar as suas propriedades nos cosméticos. Já parou para pensar que para utilizar as propriedades da camomila em seu cosmético não basta pegar aquelas florzinhas e colocar no seu condicionador, certo? É preciso extrair as substâncias que ela contém para que essas propriedades passem para os seus cosméticos, e é por isso que são feitos os extratos. Medicamentos à base de plantas, tradicionalmente utilizados na medicina e nos cuidados com a pele, consistem de ervas e especiarias obtidas a partir de plantas, talos e dos diferentes extratos que podem ser obtidos a partir dessas fontes. Esses extratos contêm uma complexa mistura de compostos químicos, incluindo componentes orgânicos e inorgânicos, tais como sais minerais. Em alguns casos, as propriedades biológicas de ervas são devido a um ou alguns princípios ativos, mas em outros casos, estas propriedades são devidas às ações sinérgicas, ou seja, uma ação em conjunto de muitos compostos de natureza química muito diferente. A possibilidade de obter efeitos terapêuticos específicos a partir de uma mistura complexa de compostos naturais é fundamental em práticas herbalistas e médicas muito antigas, como a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana.
e é considerada atualmente como um elemento-chave da fitoterapia moderna e cuidados da pele. Este tipo de abordagem é, por vezes, também em oposição ao paradigma chamado em inglês de One Drug, One Target, que significa um fármaco, um alvo, que é muitas vezes aplicado no campo farmacêutico, em que se isola uma substância e a concentra muito e não trabalha com a ação em conjunto dos compostos encontrados na natureza. Os extratos que vamos abordar aqui são, portanto, produtos com vários componentes que atuam de maneira sinérgica e podem ser feitos de maneira graciosa na sua própria casa a partir de preparações líquidas obtidas a partir da maceração de ervas. A maceração consiste em deixar as ervas em contato com o líquido durante um período de tempo, em recipiente fechado e sob agitação ocasional. Dessa forma, são extraídas as substâncias consideradas princípios ativos da matéria-prima vegetal. A atividade biológica ou terapêutica de uma planta medicinal está intimamente relacionada com as substâncias químicas na mesma. Estes produtos podem ser classificados em grandes grupos de produtos químicos, tais como óleos essenciais, ácidos, alcaloides, esteroides, taninos, saponinas e assim por diante. Cada uma dessas classes pode ter um método eficaz preferido de extração que facilita a obtenção dos produtos químicos para fora da planta e para dentro do extrato que será preparado. Por exemplo, alguns produtos químicos ativos encontrados em plantas não são solúveis ou dissolvidos em água. Portanto, apenas preparar um chá quente com a planta ou mesmo a fervê-la em água quente não vai extrair esses produtos químicos no extrato aquoso resultante. Se as substâncias ativas não estão no extrato preparado, então ele não irá fornecer quaisquer benefícios que são atribuídos a essas substâncias. Essas mesmas substâncias ativas podem, contudo, ser mais solúveis em álcool. É por isso que o método consagrado pelo tempo de preparar a planta tem sido como uma tintura, ou extrato hidroalcoólico, que veremos mais à frente. Se o extrato de uma planta é preparado em um chá para conferir uma propriedade e preparado como uma tintura para tratar algo diferente, provavelmente há uma razão para isso. São as diferentes substâncias que cada extrato carrega. Alguns líquidos podem ser utilizados para extrair as substâncias que conferem as propriedades desejadas das ervas. Vamos abordar aqui os líquidos solventes: água, álcool, glicerina e óleo. A combinação desses líquidos ou a utilização deles separadamente foi, digamos assim, batizada por nomes e é legal conhecê-los para quando ouvi-los você já logo consegue saber quais os líquidos ou quais solventes foram utilizados naquele extrato. Então vamos a esses nomes de batismo e seus sinônimos. Tipos de extrato: extrato aquoso, infusão ou chá. Extrato oleoso ou oleato. Extrato glicólico, hidroglicólico ou glicerito. Extrato alcoólico, hidroalcoólico ou tintura. Infusões, que é o mesmo que chá, são extratos aquosos. A extração ocorre pela permanência durante certo tempo do material vegetal em água fervente, num recipiente tapado. A infusão é otimizada quanto mais cortada estiver a matéria vegetal, erva, caule, raiz, etc., a fim de que possam ser mais facilmente penetradas e extraídas pela água. Você pode utilizar ervas e raízes frescas ou desidratadas. Em geral, considera-se um tempo de 10 a 12 minutos de maceração. A proporção varia de erva para erva, mas em geral utiliza-se 2 gramas de erva para cada 150 ml de água destilada. Extratos oleosos, oleatos, macerado em óleo se referem à mesma coisa. A extração ocorre por maceração de material vegetal seco ou desidratado em óleo. Lembre-se sempre que a erva deve ser seca, pois caso contrário você poderá adicionar água na sua receita oleosa e perdê-la mais facilmente. Pode ser feito em banho-maria ou a frio. Para reduzir o tempo de preparo, recomenda-se utilizar a maceração oleosa em banho-maria e, dessa forma, o tempo de contato da erva seca com o óleo pode ser de 1 hora. Se o processo for a frio, sem adição de calor, você deve deixar essa mistura por pelo menos 30 dias. A proporção erva-óleo sugerida é cobrir ervas até o óleo passar no mínimo 3 cm e ainda sobrar pelo menos mais 1,5 cm no topo da jarra para quando a erva inchar. Extrato alcoólico ou hidroalcoólico, muitas vezes chamado de tintura, é utilizado pela combinação de álcool de cereais e água.
Nesse extrato, você pode utilizar ervas frescas ou desidratadas, imersas em uma mistura de álcool de cereais e água destilada por 10 dias. Para otimizar a extração, é interessante agitar 2 vezes ao dia a mistura para forçar um maior contato da erva com o líquido. Em geral, é visualmente perceptível que a extração está ocorrendo pela cor que o líquido adquire. A proporção que você deve utilizar varia de planta para planta e será informado dentro de cada receita, mas em geral utiliza-se o que chamamos de proporção 1:10, ou seja, uma parte de erva seca para 10 partes de líquido. E o líquido constituído de 70% de álcool e 30% de água. O interessante dessa mistura é que, nessa situação, o álcool atua como conservante e, se manipulado corretamente, pode durar até 5 anos. Então, você pode fazer seu extrato e ir utilizando aos poucos em seus cosméticos, não é ótimo? Pode parecer complicado, mas é muito simples e será exemplificado para você entender melhor. Extrato glicólico. Podem ser chamados de extrato hidroglicólico ou gliceridos. Nesse tipo de extrato é utilizada a combinação de álcool, água e glicerina, podendo ser somente água e glicerina ou até mesmo glicerina pura. A glicerina é um agente de extração um pouco mais fraco que o álcool e possui uma validade de 2 anos aproximadamente. É indicado para algumas condições especiais e para pessoas com pele que se sensibilizam com o álcool. Nesse tipo de extrato, você também pode optar entre ervas secas ou frescas e vai deixá-las também por 10 dias imersas na solução, na proporção de 1:10. Daremos nas receitas tudo bem detalhadinho caso você não se interesse por esse conhecimento, mas gostamos e muito de explicar como tudo ocorre, mostrar a origem das coisas, a construção do conhecimento e provar que com ele temos um poder imenso em nossas mãos, de não sermos enganados por informações que não procedem e de também usufruir de todo o benefício que temos em nossas mãos e só falta colocar em prática. É muito simples. Já sabemos que as propriedades variam de planta para planta e também variam de acordo com o solvente utilizado, pois, como já mencionamos, uma mesma planta libera substâncias diferentes em água, em álcool ou em óleo, pois cada substância possui mais afinidade com o líquido. Um bom exemplo é uma infusão de camomila que possui substâncias diferentes de um extrato alcoólico e, com isso, cada extrato possui propriedades também distintas. A utilização cosmética de uma infusão de camomila, que é um extrato aquoso, pode aliviar queimaduras e irritações, enquanto que seu extrato alcoólico possui ações antibacteriana e anti-inflamatória. Os compostos nos extratos alcoólicos que conferem essas propriedades são o camazuleno e o bisabolol. E qual método de extração escolher? A escolha vai depender da erva e do tipo de formulação que você deseja aplicar seu extrato. Por exemplo, mousses e óleos corporais são 100% oleosos e devem ser formulados com extratos oleosos. Tônicos podem ser com infusões, extratos glicólicos e extratos hidroalcoólicos. E emulsões que possuem uma fase oleosa e uma fase aquosa podem utilizar qualquer tipo de extrato.